Acho que muito na vida acontece os comportamentos das pessoas pelo exemplo, né? Uma mãe e um pai que vão educar um filho, eles dão um exemplo do que pode ser feito, do que não pode. E pelo exemplo, às vezes, né? Pela conscientização, às vezes pela punição. E muitas vezes o papel do Ministério Público é ajudar a sociedade a ter exemplos, né? Termos de ajuste de conduta, né? É um instrumento muito utilizado, né, pelo Ministério Público para que pessoas, instituições públicas ou privadas ajustem as suas condutas, né? As suas práticas. Né? O poder público é o campeão de receber taques, né? Quando fala que chegou uma cartinha do promotor lá, um taque, mais um termo que, né, por conta de você precisa dar o exemplo para poder regularizar, acertar, né, alguma situação. Nessa situação de pandemia, né, de lockdown, de fiscalização, do que pode, do que não pode, de cumprimento, passa muitas vezes pelo exemplo. O senhor acredita nisso? Qual que é a tua percepção com relação a essa angústia, né, da saúde, essa angústia do comércio, que muitas vezes, por conta de irresponsabilidades de outras pessoas, né, em alguns momentos, né, especificamente falando aí, né, de contaminação com relação a aglomerações, a festas, em situações, né, que faltam fiscalização. Falta fiscalização por quê? Falta exemplo, falta autuação, né? Exemplo de, eu fui multado, eu vou pensar 10 vezes em repetir aquilo que eu estou fazendo, né? Eu fiquei, enfim, tive uma penalização, tive uma pena, seja lá do que for. Eu vou pensar 10 vezes antes de repetir aquele ato que vai depois dar uma consequência, piorar a situação, piorar números e afetar outro segmento. Juridicamente, nessa situação toda entre saúde, questão sanitária, questão de economia, questão de direitos, questão de angústia, como é que fica o Ministério Público? Bom, o Ministério Público, como cumpridor e também fiscalizador da ordem jurídica, né? A gente fica muito atrelado ao que, pelo menos deveríamos, sempre ficar atrelado ao que vem do sistema jurídico. Nós temos uma estrutura jurídica para o enfrentamento da pandemia, que é a lei maior que nos norteia, que é a 13.979/2020, ela que dispõe todas essas medidas. E quando essa lei saiu, a parte de serviços essenciais estava disposto que seria a cargo do presidente da República especificar. Naquela primeira vez, que não se sabia muito menos ainda o que seria um serviço essencial ou não. O que acontece? O Supremo veio e falou que a competência para aplicar e, inclusive, especificar os serviços essenciais ou não eram dos estados também, concorrentemente com a União, e supletivamente dos municípios. Eles falaram isso já em dois julgados. Daí nós começamos a ter outro problema. O que é? O estado faz um decreto, uma disciplina de uma forma, e o município vem e disciplina de forma contrária. Nesses casos, temos precedentes até aqui do Paraná, que havendo disciplina pelo Estado, e também da Paraíba, São Paulo, fiz uma pesquisa, tendo disciplina do Estado, o município não pode ser contrário a que está disciplinado pelo Estado por uma questão de, aqui no Paraná, foi de macropolítica sanitária. E no caso aqui no decreto, o governador especificou atividades essenciais em 40 incisos. Se salvo engano, são 40. E nesses 40 cabem mais de uma atividade. Ou seja, é um complexo grande de atividades consideradas não essenciais. E disso, só aproveitando o encaixe aqui da ida, a Constituição também prevê a atividade econômica. É disciplinada constitucionalmente. E tanto a dignidade também da pessoa humana. Então, entendo eu que essa parte deve ser do administrador público, na sua discricionariedade, embasado, claro, por critérios científicos que tem à disposição, configurar essas atividades essenciais. E eu creio, assim, isso daí opinião minha, entendimento meu, que o comércio, pelo que eu vejo, tem duas pessoas, eles limitam muito a entrada, sempre tem álcool, os vendedores estão de máscara. Então, talvez é de se pensar com dados científicos se há necessidade mesmo
de restrição do comércio local, ainda que com condicionantes, mas fechar totalmente. Porque pode causar, agravar a crise econômica, levar à falência muitos pequenos empresários, microempresários, e também o que nós vamos aí, eu creio eu, enfrentar depois da pandemia do coronavírus vai ser a pandemia das doenças mentais. Exato. Pois é. Que ainda não se acho que está tendo a devida atenção. Feito isso, a gente tem, então, essa configuração legal hoje em dia. O Estado, decreto do Estado, os municípios não podem contrariar, só suplementá-los. E como o decreto atual foi bem detalhado, sobra pouca margem mesmo para os municípios. E essa é a configuração que prevalece, então seria o que o ordenamento jurídico nos impõe que seja cumprido.